Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo aí de correção de redação e agora nós seguimos com a redação do Enem. A proposta é sobre o estigma da adoção na sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos ver aí o que a filha escreveu, como que ela desenvolveu, quais foram os aspectos aí relacionados ao tema que precisam ser melhorados, o que deu certo. Vamos lá então? Ela escreveu um parágrafo de introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e conclusão, beleza? Então seguimos lá. A adoção regulamentada não é recente no Brasil. Ainda em 1916, o Código Civil Brasileiro realizou a promulgação da Lei 3071, que defendia a adoção para casais que não possuíam filhos. Entretanto, mesmo com o passar dos anos, a repercussão do estigma da adoção representa um grande problema e, por isso, demanda uma intervenção. Aqui, quando você fala, né, repercussão, eu acredito que você poderia ter colocado, né, que esse ato de amor, né, esse ato de amor ainda é envolto de muito estigma, tá? Então, algo nesse sentido que você poderia ter organizado, tá? Apenas porque repercussão ele não fica bem claro, né? Não fica bem evidente aí o que você quer dizer com repercussão, tá? Assim, eu sugiro que você tire o ademais, né? Porque aí você gasta ele lá no desenvolvimento. Você pode usar um assim. Urge ressaltar os principais impactos enfrentados pelas famílias, com destaque à burocracia ampla e ao preconceito. Muito bem, então você está trazendo aqui, né, já os estigmas relacionados à adoção. Quais são esses estigmas, né? Quais são aí esse problema relacionado à adoção? Essa intensa burocracia e a esse preconceito. Tá? Então, gostei aí da sua introdução, você articulou bem com a lei. Sugestão apenas aqui quando você traz essa parte da repercussão para não ficar desarticulado, tá bom? Para que não fique aí solto no seu texto. Seguimos? Vamos lá. Nesse contexto, a burocracia para o acolhimento de crianças adolescentes, ortografia, olha lá, SC, inviabiliza que o processo seja rápido. Então, assim, só para você não trazer as mesmas palavras e não acabar ficando repetitiva, você poderia ter colocado assim, ó. Nesse contexto, todo o processo realizado para o acolhimento é demorado, né? Ou não é rápido, ele não é ágil, ele não é efetivo, né? Relacionado aí à questão de tempo e eficiência, tá? E aí isso inviabiliza, né? Que a adoção ocorra, né? E aí eu quero que você sempre retome aí, se possível, a palavra estigma. Por quê? Porque é essa demora que faz com que muitos pais não queiram mais adotar. Faz com que muitos pais desistam, né, da adoção. Então, é nesse sentido que a prof quer que você organize. De acordo com a Lei 13.509, o tempo de habilitação para realizar a adoção é limitado ao prazo de 120 dias, mas pode levar muitos anos partindo da decisão judicial. Então, olha lá, o que a prof quer que você cuide? Você já trouxe uma lei aqui em cima. Como você trouxe outra lei aqui embaixo, e aqui embaixo você também trouxe a Constituição Federal, você tem que cuidar para que o seu repertório ele não seja um repertório repetitivo, um repertório superficial. E isso geralmente acontece quando você traz, né, alusões que são da mesma área do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, você poderia ter trazido um dado que comprove isso. Você poderia ter mostrado o tanto de processo que ainda está em análise, ou, melhor dizendo, o tempo de demora desses processos. E aí, ao final da alusão, né, sempre que você trouxer a alusão, eu oriento que você traga um ou isto é, um ou seja,
que significa, tá? Por quê? Porque ao trazer isso, você comenta a alusão. E aí, fazendo essa paráfrase, né, que é trazer a sua voz à alusão, você deixa o seu texto bem autoral. E aí, ele não fica apenas uma menção às alusões. Nesse viés, as etapas e o prazo de adaptação determinado pela Justiça possibilita, o que que possibilita? As etapas e o prazo. Então, primeiro, não separa com vírgula o sujeito e o verbo, e também tem a questão da concordância, tá? Que esse período seja ainda mais demorado, já que os requisitos a serem seguidos pelos adotantes são diversos, tá? E em que momento isso comprova um estigma? E em que momento isso é um entrave para que a adoção ocorra, tá? Então, olha só, todas as redações que eu corrigi sobre esse tema, elas tiveram, os alunos apresentaram muita dificuldade na hora de escrever essa redação. E aí, numa aula ao vivo que eu fiz, se eu não me engano, há umas 2 semanas, filha, eu reescrevi uma redação sobre esse tema e eu apresentei argumentos, apresentei alusões, trouxe todo o repertório bem articuladinho. Caso você queira, você dá uma olhada lá na plataforma nessa aula, porque aí vai te ajudar bastante, principalmente nesse trecho aqui da argumentação, principalmente nesse trecho aqui de trazer a sua voz. Desse modo, os menores se tornam mais velhos, dificultando ainda mais a sua adoção, tá? Então, assim, ó, cuidado com o uso do ainda mais e cuidado com informações que não podem ser comprovadas. Por quê? Por que dificulta ainda mais a sua adoção? Com base em quais informações que você sabe que esses menores eles não serão adotados ou que terão uma dificuldade maior? Entende? Então é importante aí que você faça essa retomada no seu texto, que você organize bem a sua redação, cuidando, né, para não trazer informações que não possam ser comprovadas. E aí você entraria no erro aí de senso comum, né, nessa abordagem aí de senso comum. Somado a isso, outra complicação relacionada, tá? Então, nós temos que ver aí os erros de concordância ao acolhimento é o preconceito que envolve tanto a família que adotou quanto o adotado, né? Tanto a família quanto o adotado. Então, eu quero que você me explique isso, né? Porque eu não entendi da família e nem do adotado. Então, tem que ter esse cuidado aí para aquilo que está no tópico frasal ficar realmente claro no seu texto, ficar realmente bem marcadinho para você não ser penalizada aí por tangenciamento ou por alguma informação ter ficado solta, né? Erro de progressão, tá bom? Mesmo com a promulgação da Constituição Federal de 88, com o documento que garante aos filhos adotivos os mesmos direitos dos legítimos, a adoção ainda é tratada de forma preconceituosa e subestimada pelas pessoas. Tá? Como que isso acontece? Como que ela é subestimada? De que maneira? Dessa maneira, os filhos adotados são vistos como problemáticos, revoltados e inferiores aos biológicos, já que perante a sociedade, a genética ou história de vida dos acolhidos pode se tornar um problema. Tá, como que você sabe disso, né? Qual é a fonte dessas informações? De que maneira isso realmente acontece? Então você tem que ter esse cuidado para você não fugir do tema. O tema manda na sua redação. E para que você alcance aí o atendimento efetivo do tema, você precisa argumentar. E ao argumentar, a sua argumentação, ela precisa ser relacionada à situação atual. Então, como que você sabe que essas crianças são vistas como inferiores? Como que você sabe que elas são revoltadas? Talvez, para comprovar isso, você poderia ter trazido um dado que mostre, né, o número de crianças e adolescentes que são devolvidos. Essas crianças, né, que são adotadas e que acabam sendo devolvidas, né, é, que são devolvidas para os abrigos ou para os orfanatos.
Dessa forma, ocorrem traumas gerados por indivíduos que não entendem a importância de uma família adotiva. Tá, e de que maneira isso é um estigma? E de que maneira isso inviabiliza a adoção? Ok? Então tem que ter esse cuidado. Evidencia-se, portanto, que os estigmas da adoção são responsáveis pela garantia da continuidade de menores nas instituições, né, ou nos abrigos, ou nos orfanatos, tá? Por conseguinte, cabe ao Senado, em conjunto com o Ministério da Educação, reajustar leis antecedentes à adoção e promover campanhas de conscientização, né? Então, através apenas no sentido de atravessar, quando não for no sentido de atravessar, você vai usar o por meio de plataformas digitais amplas como Facebook, Instagram e Twitter, a fim de acelerar e amplificar a importância e necessidade da adoção, não somente as crianças e adolescentes, mas também as pessoas que sonham em ser pais. Feito isso, a sociedade brasileira poderá vibrar ainda mais, evita, né, esse uso excessivo do ainda mais, a realização de famílias socioafetivas. Eu quero que você cuide, olha lá, ó, você trouxe duas ações: reajustar as leis e promover as campanhas de conscientização. Como que isso vai acontecer? Tanto o reajuste de leis quanto a promoção de campanhas vão acontecer por meio das plataformas digitais, então é esse cuidado que você tem que ter. Separe bem, né? Separar aí essas ações para que elas realmente sejam explicadas, né, no seu todo. Como que elas vão ser aplicadas? Como que serão reajustadas leis? Como que serão promovidas campanhas? Entende? Então, é importante que você tenha esse cuidado aí na sua apresentação do modo meio da redação, tá bom? Então, vamos lá. Em relação às notas, apenas a dona da redação irá saber, tá? E se você quer ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, acesse o www.profaprizatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!